Bom, depois de trabalhar em grandes empresas como G4 Educação, Comgás, ter participado de projetos em diversas outras, como Revista L, Revista Exame e várias outras, eu vi um padrão. Normalmente, os maiores erros ali em estratégias de CRM não estão na ferramenta, estão de fato na forma como o time pensa sobre CRM. E hoje eu quero te contar um pouquinho de como que você consegue evitar esses erros e não ter os mesmos desafios que eu tive ali durante a minha experiência, especificamente em CRM. Então, bora lá. Bom, antes da gente entrar nos erros, é importante você entender uma coisa. O CRM ele é um sistema vivo. Então, se ele tem algum tipo de problema, muitas vezes o problema não está necessariamente em como ele foi configurado, e sim tornando um problema que já existia antes ainda mais visível e com consequências ainda maiores. O CRM, basicamente, ele é um espelho da tua operação. Então, se tem alguma coisa errada com o teu sistema, muito provavelmente você tem que dar um passo para trás e entender o que está errado no seu processo, no seu time ou nas suas pessoas ali, nas pessoas que estão executando cada um dos processos, das ações, ou enfim, das atividades. E eu já te adianto, as falhas mais comuns vêm de falta de governança ou pressa para implementar algum tipo de processo. As grandes empresas elas não erram por falta de recurso, muito pelo contrário. Basicamente, o grande erro ali da gestão do CRM em grandes empresas acaba sendo muitas pessoas mexendo de forma totalmente desalinhada e desordenada. Então, vamos lá. Agora eu vou apresentar 3 principais erros ali que eu já vivi ali na minha experiência. E se você está passando por alguns desses problemas, me chama ali no Instagram também, que vai ser um prazerzaço poder te ajudar com algum insight, com alguma ação, ou algum processo, ou alguma ação que eu fiz para contornar esse problema que você está tendo, beleza? Então, bora lá. Bom, acho que o primeiro e o principal erro aqui são campanhas sendo criadas de última hora. Isso é super comum, principalmente em startups em alto crescimento. E falta de governança disso tudo. Vamos para o primeiro ponto. Campanhas sendo feitas de última hora. O que isso acarreta? Normalmente, quando a gente faz alguma campanha de última hora, a gente sai criando várias estratégias, a gente sai criando as automações, as integrações, garante que está tudo 100%, e a gente acaba testando só naquele ecossistema que a gente tem naquela campanha específica. Mas muitas vezes isso acaba sendo um erro, porque se aquela campanha acaba iniciando algum fluxo que já tinha sido criado anteriormente, em algum outro processo, algo nesse sentido, você pode ter algumas sobreposições de campanhas. O que isso quer dizer? Não necessariamente isso é ruim, porque você pode ter, por exemplo, uma campanha de e-mail marketing, de remarketing e outro para leads genéricos, e não tem problema, elas acontecem em paralelo. O máximo que pode acontecer é um lead receber e-mails diferentes, mas no mesmo dia. E isso não tem problema nenhum, acaba sendo normal e fica até relativamente orgânico ali para isso acontecer. Mas o problema acontece quando você tem uma sobreposição em que ela não é benéfica. Ou seja, o mesmo lead acaba recebendo promoções diferentes, em datas muito parecidas, e coisas nesse sentido, né? Então aqui dá para você imaginar vários grandes erros e muito provavelmente alguns desses erros já estão acontecendo no seu negócio, porque você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você já está participando de alguns desafios ou você já quer se antecipar para isso. Então continua aqui que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Então, bora lá. Basicamente esse primeiro erro ele consiste em criar novos fluxos sem ter uma verificação prévia se isso vai impactar em algum que já estava em andamento ou não, tá? Isso pode ser evitado de algumas formas, tipo, você pode ter um checklist de, beleza, criei um fluxo, o que eu preciso fazer agora? Aí você vai lá e entra em, sei lá, determinado funil ou em determinadas automações das áreas para você poder garantir que isso não vai sobrepor nada do tipo, e se sobrepor você conversa ali direto com o time para tentar achar uma melhor ação possível ali para contornar esse caso. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que você pode ter é basicamente um mapeamento do processo. Eu sei que isso não faz muito sentido, principalmente se você é uma empresa pequena ou em alto crescimento, porque isso acaba estagnando um pouco e atrapalhando o processo de criação de forma rápida. Mas, de fato, isso ajuda muito, porque você pode ter um mapeamento de um fluxo específico, e aí você dá um procurar ali, e aí você vê, pô,
tem alguma ação específica usando esse trigger, né? Essa automação específica, ou tem alguma campanha que faz XPTO coisa, você consegue pesquisar, e aí ali você pode ter até AIs integradas ali para te ajudar nessa documentação. Eu gosto de fazer no Notion, mas tem empresas que fazem em outros lugares e não tem problema nenhum. O importante é que seja um lugar fácil de você acessar e ter alguma forma simples ali de você conseguir digitar o que você quer e a própria ferramenta ali já filtrar as informações importantes para você ser um pouco mais rápido e ágil nesse processo. E, bom, se você faz uma campanha hoje sem garantir que ela não está se sobrepondo com uma outra, muito provavelmente você está perdendo oportunidades, você está queimando leads, tá? Então, uma forma de você evitar isso é ter pessoas guardiãs ali do CRM. Empresas grandes costumam ter áreas, times de CRM, né? Um head de CRM, analista de CRM. Se não é o seu caso, não tem problema nenhum. Determina uma pessoa ou pelo menos uma pessoa por área específica para mexer nas campanhas daquela empresa, tá? E aí isso você vai garantir com que tenham menos linhas de comunicação ali entre as pessoas e facilita ali a sua agilidade e também na facilidade de encontrar possíveis problemas ali que podem acontecer em alguma ação de CRM. Bom, um segundo problema aqui que eu vejo que já aconteceu comigo e que é comum acontecer em várias empresas, aqui pode ser um pouco mais técnico, mas eu vou tentar facilitar o máximo possível, é usar sempre uma mesma chave de API para fazer automações. Enzo, o que significa, né? Bom, uma chave de API é basicamente uma porta, é como se fosse a chave da porta do seu escritório. Então, o ideal é que você tenha uma chave e, por exemplo, seus funcionários tenham outra. Só para facilitar aqui a exemplificação, né? Te explicar um pouquinho mais sobre a chave de API. Então, se alguém deixa a porta do escritório aberta, você vai conseguir ver qual foi a chave que abriu, ou que deixou de fechar, ou que deveria ter fechado, e aí você sabe exatamente qual que é o time ou qual que é a pessoa responsável que deveria ter feito aquilo. Agora, se você e o seu time usam só uma chave, você concorda comigo que se alguém deixar a porta aberta, você não vai conseguir saber quem que deixou aquela porta aberta ou não. E por que isso é um problema dentro do CRM? A chave API é basicamente a chave com que faz que a gente consiga criar automações e integrações com outros sistemas. E grandes empresas integram tudo dentro do CRM, né? O CRM ele acaba sendo um orquestrador, né? Ele centraliza as informações de todas as outras ferramentas, processos, campanhas, times e assim por diante. Então, é super importante que você tenha um controle de quem que está fazendo cada ação. Por que eu digo isso? Porque um dos principais problemas que eu já vi acontecer também e foi relacionado à área de operações, à área de Ops ali que eu estava, é basicamente uma automação que deu um problema e ela acabou rodando em looping, ou seja, ela não parava de ficar rodando e fazendo ações ali dentro do CRM. E aí, obviamente, o time de tecnologia chegou pra gente e falou, cara, ó, basicamente a gente tem um problema aqui, a gente precisa que operações resolva, porque o limite de requisições da API, né, o limite de abrir e fechar a porta por dia tá chegando. E esse limite, na época, era altíssimo, assim, tipo, milhões de requisições por dia. E a gente já estava chegando no limite. E aí, no fim, a gente acabou demorando para diagnosticar, a gente teve que travar aquela chave, o que basicamente travou todas as integrações que a gente tinha dentro do CRM. Então, pense em uma empresa que faturava milhões de reais por mês, com milhares de requisições por dia, tendo o seu CRM 100% travado ali, porque basicamente tinha uma automação que entrou em looping e acabou atrapalhando 200 pessoas que estavam dentro da empresa, que era basicamente todo o time comercial, mais pessoas que faziam as ações ali dentro do CRM. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, basicamente, uma dica que eu te dou para evitar isso é: tenha chaves de API, basicamente dê a chave do seu escritório para times específicos e para pessoas específicas. E aí uma boa prática é, para cada nova ação, então, por exemplo, uma ação de Black Friday, você cria uma chave de API específica para aquela ação de Black Friday. Porque daí todo mundo consegue usar, se der um problema você consegue travar, mas também cada time consegue trabalhar em uma redundância ali nas suas chaves próprias. E aí você consegue ver se, por exemplo, a chave da Black Friday está estourando o limite diário,
você bloqueia ela, os times replicam para cada um para sua chave e você consegue ver qual que de fato foi o time que criou aquela automação, aquela integração que está dando algum tipo de problema. E aí fica muito mais fácil, muito mais simples de você ir direto naquele time, naquela pessoa e resolver de forma pontual, não atrapalhando as demais áreas de negócio. E aí, uma outra dica super importante também é que, dentro desses times, o ideal é que você sempre use um padrão de nomenclatura para cada automação ou integração dentro do sistema. Então, sempre tem ali em chaves qual que é a área, qual que é a campanha, qual que foi a data e quando que ela vai ser ativada ou desativada. Essas costumam ser algumas boas práticas ali para facilitar na gestão de tudo isso. E por fim, um terceiro erro é não customizar o CRM de acordo com as áreas de negócio. Então, pode ser que você tenha uma empresa e basicamente você vende um produto ou um serviço específico e só tem um time, e tá tudo bem. Então, nesse caso, você tem que ter um pipeline mesmo, centralizar, porque isso vai facilitar muito ali nas suas ações. Mas em empresas grandes que vendem diferentes produtos ou serviços em diferentes times comerciais, você acaba tendo unidades de negócio específicas e capacitadas em uma coisa. Então, por exemplo, no G4 a gente dividia as áreas de negócio como sendo a área de um produto Skills, que é um produto online, e o produto de imersões, que era um outro produto de imersões presenciais, etc. Concorda comigo que todo o processo de venda, de onboarding e de gestão dessa carteira de clientes acaba sendo bem diferente? Então, nesse caso, faz sentido você dividir ali os processos, né, ter áreas separadas, porque basicamente cada uma dessas áreas vão querer ter campos personalizados específicos ali para cada uma delas, mas você, como negócio, você precisa garantir que elas tenham algum tipo de conformidade para o teu time ali geral de operações conseguir centralizar tudo isso e trabalhar nesse mecanismo de forma bem orgânica ali, sem precisar de muito trabalho de planilha, de PROC-V, de extrai uma base de um lugar, extrai de outra, unifica tudo isso, dá um join ali, enfim. Basicamente, para centralizar, você precisa ter campos específicos ali, né? Basicamente os campos prioritários para o negócio. E aí são campos iguais, independente das unidades. E aí sim, campos diferentes para cada uma dessas unidades, de acordo com o produto ou de acordo com o foco delas. E por que eu estou falando isso? Porque se você tem áreas diferentes usando um mesmo mecanismo, os mesmos campos, etc., você vai acabar perdendo a autonomia de cada uma dessas áreas, vai perder capacidade de análise, vai se ferrar depois para poder fazer a gestão de tudo isso, para analisar, porque cada área vai usar um critério ali para preencher os campos, e você vai acabar perdendo o controle do seu negócio e principalmente previsibilidade de ações e de receita que o seu time de marketing e o seu time de vendas podem gerar naquele mês. Então, acho que esse é o terceiro erro, né? Não ter campos padrões, mesmo sendo unidades diferentes, mas também sem deixar de dar autonomia para cada uma delas ali, para elas fazerem a gestão ali dos seus próprios negócios. Bom, esses foram os 3 erros que eu já tive ali na minha experiência implementando CRMs em várias empresas. E basicamente isso mostra que o CRM é um organismo vivo. Então ela precisa de fato ter limites, tanto inferior quanto superior, e ter pessoas que garantem que esses limites estão sendo ali respeitados. E basicamente o CRM precisa de governança. Então você precisa ter uma pessoa, nem que seja de fato um único indivíduo, olhando para tudo isso e garantindo que de fato as ações estão fazendo sentido ali dentro. E se você quiser que eu aprofunde um pouco mais em algum conteúdo sobre alguns desses 3 erros ali que eu já tive, ou se você quiser que eu fale um pouco mais sobre um outro conteúdo em si, deixa aqui a sua sugestão nos comentários, que eu olho um a um e vou responder ali também. E se você quiser ajuda para otimizar algum desses problemas, ou se você está tendo e você de fato quer um braço ali adicional para te ajudar nesse processo, entre em contato comigo ali pelo Instagram, @efusaro. Vai ser um prazer poder te ajudar a tua marca a crescer e escalar as vendas ainda mais. E bom, se esse conteúdo te ajudou a repensar na forma com que você organiza e faz a gestão do seu CRM, já se inscreve aqui no canal, que todos os vídeos aqui são relacionados a CRM, como você pode ter essa ferramenta para te ajudar a estruturar melhor o seu negócio, ter autonomia ali nas vendas, no marketing, nas suas estratégias ali, principalmente comerciais. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.